Se antes uma parte da imprensa já de saco cheio começou a bater no Moraes e no STF todos os dias, depois da sua nota oficial de ontem, praticamente a totalidade da imprensa brasileira, até a militante, vai para cima do Alexandre de Moraes. Curioso, tudo isso começou em 2019, quando o STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes começaram a perseguir a imprensa, no caso a Cruzoé, por terem soltado um artigo falando de como as esposas do Alexandre tinham contratos com algumas empresas, falando do Dias Toffoli sendo delatado na Lava Jato, e de repente isso virou um ataque à democracia e uma revista da Cruzoé foi censurada. Deu-se início ao inquérito das fake news e de lá para cá centenas de pessoas que criticam ou questionam a Suprema Corte Brasileira foram colocadas nesse inquérito. Dito isso, no final do ano passado, o Globo publicou essa matéria aqui, ó. Em mansão, Vorcaro recebeu Alexandre de Moraes e políticos para jantar. Repare a data, 28 de dezembro de 2025. Aqui já estava falando no O Globo que o Alexandre de Moraes foi até a mansão do Vorcaro. E depois sai até outra matéria mostrando como que era a mansão, né? Olha a gigantesca mansão do Vorcaro, que o Alexandre de Moraes foi recebido, né, lá em Brasília, no Lago Sul, com 1.700 metros quadrados. Por que eu estou te mostrando isso? Isso já saiu antes. E o Alexandre de Moraes não desmentiu e não atacou a Globo. Até que o Metrópolis, que está fazendo um trabalho investigativo excepcional, assim, parabéns para o pessoal do Metrópolis por o trabalho que eles estão fazendo. Até que o Metrópolis publicou isso aqui, ó. Ontem, o encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro no Master. Peraí, por que o Alexandre de Moraes estaria encontrando com o Vorcaro e o presidente do BRB no momento em que o Vorcaro estava tentando vender o Banco Master, cheio de fraudes, cheio de crimes, tá? Cheio de coisas ilegais, para o BRB, e o BRB ia comprar. Lembrando, Alexandre de Moraes já tinha feito umas ligações para o Banco Central, lembra que foi noticiado também, pedindo para que o Banco Central deixasse o BRB comprar o Banco Master. Cara, a pornografia aqui é surreal. Mas o que aconteceu? Alexandre de Moraes quintuplica a aposta e solta uma nota que assustou a imprensa brasileira. A nota é a seguinte: a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, deixa eu desligar aqui. E, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes da Supremo Tribunal Federal. Presta atenção, aqui ele está falando que essa matéria do Metrópolis segue um padrão criminoso de ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Uma matéria que se baseou em várias testemunhas, dizendo que o Alexandre de Moraes foi para um lugar reservado, formar um charuto underground no bunker, para se reunir com o Vorcaro e o presidente do BRB. Ele disse que isso é um ataque que segue um padrão criminoso. Alexandre de Moraes está dizendo que o Metrópolis está cometendo um crime. Metrópolis não é de direita, tá? Não é bolsonarista. É uma imprensa que aparentemente é uma imprensa verdadeira que está buscando publicizar fatos importantes da nação, do Estado Democrático de Direito, ou de grandes figuras do Estado brasileiro. Aqui o Alexandre de Moraes mandou um recado, tá? O recado é: parem de falar sobre isso ou vai ter busca e apreensão na casa dos jornalistas. Rapaz, Alexandre de Moraes está ameaçando agora ir para cima dos jornalistas. O que ele vai colocar? O Metrópolis no inquérito da fake news? O Sam Puncher? O Andreasa? Bom, só que o Metrópolis não arregou e soltou isso aqui, ó. Essa daqui. Moraes nega encontro com o ex-presidente do BRB e dono do Master. Metrópolis reafirma apuração. Aqui o Metrópolis não arregou, não se intimidou e dobrou a aposta. Peraí, você está falando o quê? Que a gente está fazendo algo criminoso? Pois então nós reafirmamos a nossa apuração. Aqui embaixo, ó. O encontro foi revelado pela coluna Andreasa Matais, no Metrópolis, nesta terça. O Metrópolis mantém a apuração sobre o encontro e reitera as informações publicadas na reportagem original. Reiterou.
O Metrópolis tem relatos que confirmam as 2 idas do ministro ao STF, caso do Workar, Lago Sul de Brasília. E ainda fala, a ida mais recente do Moraes ao local foi um fim de semana do primeiro semestre de 2025, além do ministro e do Paulo Henrique, que estavam no recinto, mais 2 pessoas, o próprio Daniel Workar e o assessor de Moraes. Outra ida ocorreu no fim de semana da eleição da norte-americana em 2024, em novembro daquele ano, quando o republicano Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Aí o Metrópole soltou essa matéria agora, desconstruindo a nota de Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes desmente o que não foi publicado e não desmente que esteve 2 vezes, pelo menos, na casa do Workar. E é verdade. Se você analisar a nota dele, ele não desmente que foi na casa do Workar. Agora, qual é a pergunta? Por que o Alexandre de Moraes estaria visitando a casa do cliente que mais paga para sua esposa? Lembrando, a esposa dele estava recebendo 3,6 milhões por mês, num contrato de 130 milhões, que não tem escopo, que ninguém sabe para que serve, sendo que ela nunca defendeu ele em nada. Será que não era ela que trabalhava, mas quem estava trabalhando era o Alexandre de Moraes? Era o Alexandre de Moraes fazendo interlocução entre o BRB e o Master, entre o Banco Central? Vocês entendem a gravidade disso e por que isso precisa ser investigado e por isso que a gente precisa da CPMI do Banco Master? Mas até agora, Alexandre de Moraes não falou nem explicou nada. Porque ele sabe que hoje ele criou uma estrutura de tal forma que qualquer pessoa que questionar, ele manda prender, manda derrubar redes, manda fazer busca e apreensão. Isso tudo aconteceu porque a imprensa fomentou essa atmosfera e ajudou a criar uma pessoa que agora se julga maior do que todas as outras autoridades e os outros poderes. O Alexandre de Moraes está ameaçando agora a imprensa, só que o Metrópolis não arregou.